Lucas Fernandes, amigos, amigas, torcedores e torcedoras do Fortaleza. Seria interessante como reforço para o Lion. É um jogador que está sendo especulado aí. Para alguns já está contratado, né? Mas tem alguns que falam aí que jogadores já estão contratados, né? Os jogadores fecham com outras equipes, né? Então é muito importante termos muita calma nessa hora aí para avaliarmos com objetividade o que está acontecendo no mercado de passes. Ele gera mesmo essas especulações. Nem sempre elas são as melhores possíveis. Muitas vezes estão brincando aí com os torcedores, bancando informações apenas para ganhar like, apenas para tentar se antecipar de qualquer jeito, apostando naquela história, né? Que se você erra 15 vezes e você acerta uma vez, é muito provável que o mundo vai se lembrar apenas daquele acerto que você teve. Então vale a pena especular de qualquer maneira, porque tem gente que está crescendo muito aí, inclusive aí na, nas redes sociais, né, com canais, seus canais também de YouTube, crescendo muito, pessoas que arrumam emprego o tempo inteiro, né, nas mídias tradicionais, inclusive, que estão um pouco se lixando para a informação verdadeira. Esporte hoje é um negócio sério. Jornalismo esportivo hoje é algo em que precisa ser refundado completamente, né? Porque o profissional, quando ele é péssimo, ele mente, ele fala o que quer, ele arruma emprego, e se você bancar as verdades, você pode ficar sem uma vaguinha, né? Porque também as mídias tradicionais hoje querem like, né? Se interessam muito mais por aquela postagem, aquela informação tal, que traz bastante repercussão do que propriamente a verdade dessa informação. É uma vergonha, né? Então, neste contexto, a gente precisa tomar muito cuidado com as informações que são corretas, porque tem muita gente trabalhando aí, né? Entregando informação que não é verídica, não são verídicas, né? Ou parcialmente verídicas, né? Entregando como se fossem verdadeiras, porque no fim das contas sabe que serão muito bem julgados, né? E ganharão até um empreguinho se mentir à vontade, falar um bando de bobagem à vontade e se tiver repercussão, né? O ideal é que a gente habite um mundo, né, em que essas pessoas, esses profissionais, parem de ter todo esse crédito, né? Aí seria realmente fantástico, mas eu, infelizmente, não sou muito otimista em relação a isso, não. Dito isso, o Lucas estaria já contratado, né? Mas, a meu ver, não está. Já falam que tem acerto, já falam que já está contratado, já falam que o Fortaleza fez proposta. A informação que eu vou mancar para vocês aqui, né, é a menos otimista nesse caso, né? O Fortaleza monitora o jogador, olhando para essa possibilidade com muito carinho, né, e pode perfeitamente contratar o jogador, porque é o típico perfil, né, que hoje cabe muito no Fortaleza, ao menos, né, se a gente olhar para o tipo de contratação que o Fortaleza vem fazendo. Então cabe muito aí o jogador que chegaria sem custo, ou com custo muito reduzido, tal, aquela coisa, né? O Fortaleza de hoje é igualzinho o Fortaleza de 10 anos atrás, que qualquer jogador serviria, né? Qualquer um. Então, como o Fortaleza é um clube coitadinho, que não tem nenhum centavozinho, então tem que sempre contratar aquele jogador que está livre no mercado e que não, né, que não vai gerar custo para o Lion. Não é mais assim. O Fortaleza já não vive mais essa realidade. Recebeu uma boa premiação, inclusive, aí, do Campeonato Brasileiro, né? E tem condição aí sim de bancar aí boas contratações, na minha opinião. Então, o Lucas Fernandes ele se enquadraria em que tipo de contratação, que tipo de reforço ele seria hoje para o Lion? Um reforço para melhorar a qualidade da equipe, um jogador que chegaria para somar, um jogador que chegaria para mudar a qualidade, né? Enfim, que tipo de jogador seria hoje, neste momento, o Lucas Fernandes para a equipe do Fortaleza? É este o motivo do nosso vídeo, ok? Vamos lá então? Bem, o Lucas Fernandes tem 26 anos. Ele foi aqui de Cotia, da canteira aqui do São Paulo, aqui, né, de São Paulo, né? É um jogador que quando ele sai da canteira, ele negociaram com o Portimonense, primeiramente emprestado, né? Foi pouco utilizado, inclusive, naquela ocasião, mas o Portimonense viu no Lucas Fernandes aquilo que muita gente vê, né? Qualidade. É um jogador que, de fato, tecnicamente, ele tem sim ali algo muito importante no seu jogo, tem sim algumas características bem legais que podem servir para muitas equipes e características que seduzem, né? Então veja, quando o jogador é muito novo, importa menos o fato de que ele está conseguindo concretizar em campo essas características, né? Importa bem mais o fato desse jogador portar essas características muito boas, né? Características do tipo, características que fazem dele um jogador habilidoso, características que o constrói, que o configura como jogador técnico, né? Jogador que tem técnica, né? Por que neste momento não importa menos? Porque ele é muito novo. Então a aposta é que ele vai conseguir desenvolver no certo momento uma condição, né, para concretizar, materializar dentro de campo essas boas características do seu jogo. Razão pela qual o Portimonense aposta num jogador e depois do empréstimo acaba contratando-o do São Paulo por uma mixaria, né, coisa ali de 1 milhão de euros naquela ocasião, né? E aí ele
não consegue entregar os resultados, né, que a equipe portuguesa precisava, né, esse amadurecimento dele acaba não acontecendo como os portugueses supunham, então o jogador vai, né, acaba sendo emprestado para o Botafogo, né, então fica nessa coisa de empréstimo para lá, empréstimo para cá, tal, essa vida de empréstimo em que somente no Portimonense é que acabou funcionando, né. Ele volta também para o São Paulo emprestado, né, de certa forma aí num outro momento, aí vai acaba no Botafogo, né, no Botafogo ele tem uma temporada de 2022 aí. 2022 foi interessante, tá? Não foi uma temporada boa dele, 2023. Ele cai na real do que foram as demais temporadas. Ele não entrega absolutamente nada. Foi pouco utilizado, era pouco acionado no banco de reservas. Ele não caiu na graça de nenhum técnico português que esteve ali. Nenhum técnico, na verdade. Nem os portugueses, nem o Lúcio Flávio e nem o Thiago Nunes. Todos esses técnicos que passaram pelo Botafogo na temporada de 2023. Nenhum deles olhou para o Lucas Fernandes e o entendeu como jogador que poderia ser utilizado. Razão pela qual ele entrou muito pouco nas partidas e no total apenas de 13 partidas em toda a temporada. Lembrando que o Botafogo só no Campeonato Brasileiro disputou 38 jogos. Teve jogo, sim, teve jogo em que sequer ele foi relacionado para o banco de reservas. A questão qual que era aí? A questão é que o Lucas Fernandes no treinamento também não conseguia entregar. Agora, antes de falarmos sobre isso, sobre a execução de suas características, né, razão pela qual ele pode até ser um jogador interessante no Botafogo, né, vamos falar sobre o que é o Lucas Fernandes enquanto jogador de futebol, aquilo que ele pode fazer dentro de campo, quais são propriamente as características do seu jogo. Beleza? Vamos lá. Bom, o Lucas Fernandes, gente, quando a gente olha para ele dentro de campo, a gente olhando ali, ele jogando bola, quando você está na arquibancada ali, por exemplo, do Castelão, você está dando uma olhada para o que está acontecendo em campo, você vai ter dificuldade de entender qual é a posição do Lucas Fernandes. E esse é um problema da carreira dele. De fato, é um jogador que ele não passa muita confiança em relação a que tipo de posição ele deve ocupar, né? Então, este ponto já é algo muito complicado. Por quê? Porque se o jogador tem esse traço no seu futebol, quando ele tem lá 20 anos, e ele continua com esse traço no seu futebol com 26 anos, isso já mostra um problema, né? O Lucas Fernandes é um jogador, ele é um primeiro volante? Não, ele marca muito mal. Ele é um segundo volante? Sim, é um segundo volante, mas que não entrega tanto na cobertura. Ele é um terceiro volante, é um camisa 10, por exemplo? Ele tem traços de um camisa 10, mas traços que aparecem, que se materializam em alguns momentos. E não é um camisa 10 por excelência, mas é jogador que consegue em alguns momentos praticar algumas ações do camisa 10. E essas poucas ações que ele pratica não vão acontecer o tempo inteiro. Ele é muito mais, na minha opinião, um jogador camisa 8. Ele é muito mais, um segundo homem ali de meio de campo. Ele é, nesse sentido, um jogador que precisa, como ele marca mal, ele precisa ter, por exemplo, um outro volante extremamente marcador, muito bom, que trabalha ali a proteção ali do jogo, inclusive facilitando a sua fluidez. Então, ele precisa, na verdade, que um volante ou dois volantes consigam facilitar muito ali a marcação, né, para que ele consiga jogar muito mais livre. Ou seja, o Lucas Fernandes é um jogador que precisa, né, que alguns façam por ele na equipe algumas coisas que ele não consegue fazer. E isto que ele requisita dos seus companheiros é a marcação, porque ele entrega muito mal nesse sentido. E se ele marca mal, quando ele está um pouco mais à frente, o problema da recomposição dele é um problema sério, extremamente sofrível, tem sido assim o tempo inteiro e foi por causa disso, notadamente. Aí, gente, a informação que eu tenho, tá, que fui buscar com muita dificuldade aí, até mesmo lá em Portugal. Ele não evolui, ele não vai para outra equipe portuguesa ou outra equipe europeia, justamente porque ele não evolui nessa questão da recomposição defensiva. Né, sempre foi um jogador que tem uma dificuldade muito grande, né, para voltar, para recompor e conseguir atribuir qualidade nesse processo de recomposição da equipe. Deixa espaço, corre pelo lado errado, corre pelo espaço errado, enfim, recompõe sempre de uma maneira bastante ineficiente. Né? Então ele precisa, portanto, ter ali jogadores, né, gerando essa marcação para que ele consiga ser muito mais livre. A questão é, quando o jogador exige isso de outros colegas, ele precisa também entregar muita qualidade naquilo que ele faz, até para compensar o fato de que ele não consegue marcar muito e que outros jogadores estão marcando por ele. E aí acho que está o problema. Será que o Lucas Fernandes consegue entregar tudo isso? Quando a gente olha para o jogo dele, tecnicamente, sim. Quando a gente olha para a execução do jogo dele, a gente vai chegar à conclusão de que talvez ele não consiga. Porque é justamente aí que ele tem se perdido nesses últimos anos aí, desde que ele sai aqui do São Paulo para ir para o Portimonense de Portugal.
É um jogador técnico? É um jogador técnico que é um jogador destro, joga bem com a perna direita, mas é um jogador que finaliza bem com as duas. É um jogador que consegue fazer inversões, lançamentos, olha só a qualidade, né? Inversões, lançamentos, inverte muito bem, até com as duas pernas, tá? Inverte muito bem pro lado esquerdo, buscando o lateral, buscando o ponteiro ali para o setor esquerdo e direito. É um jogador que também consegue fazer um passe médio de muita qualidade, um passe curto de muita qualidade. Um jogador que quando está ali à frente da área, ele pode ser bastante perigoso para os adversários, porque ele pode sim conseguir encontrar um colega dele ali, atacando um espaço improvável, né, que se torna provável justamente pelaquela enfiada de bola de muita qualidade que o Lucas Fernandes consegue fazer. Então ele é um jogador que consegue aí ter essa capacidade, né, essa técnica, né? Um jogador que consegue também, no primeiro momento, gerar um drible ali consistente. É bom não insistir no segundo. Em geral, ele nem insiste muito. Quando ele procura e ele encontra alguém para fazer o passe, ele faz o passe. E quando ele tenta fazer essa condução, ele não consegue ser muito feliz, não. Mas ele consegue sim, após um primeiro drible, e esse primeiro drible, geralmente, para limpar a jogada, ele consegue fazer, né? Quando ele tem ali muita gente à frente dele, ele consegue até não somente fazer o passe, mas ele consegue ter ali uma visão bem panorâmica, interessante e inteligente para saber a quem ele deve fazer o passe. Se há algo que a gente pode e deve perceber do Lucas Fernandes, é que é de fato um jogador que tem inteligência, um jogador que tem uma visão panorâmica, um jogador que tem uma capacidade de pensar o jogo quando a bola chega nos pés dele até de maneira rápida. Ou seja, é um jogador que consegue ter boas decisões, né, consegue ter uma decisão rápida para fazer o passe, para fazer uma pequena e rápida condução, fazer uma inversão de bola, fazer um lançamento muito mais ali, um lançamento diagonal, um lançamento mais vertical. Você precisa dar uma segurada na onda ali, fazer um passe ali para trás, né, dar uma certa cadência para o jogo. Tudo isso aí, ele tem um entendimento muito bom e acha até que sofisticado do que fazer quando a bola chega nele, quando ele precisa tomar uma decisão. Esse é um grande ponto forte aí na carreira do Lucas Fernandes, né? Agora, é um jogador que, do ponto de vista criativo, ele não é um jogador que vai pisar na área para fazer gols, é um jogador que vai gerar essa preparação, mas e acho que finaliza bem, e acho que pode ser trabalhado nesse jogador, essa pisada na área, porque ele tem qualidade na finalização, então ele precisa pisar mais na área. Ele é muito tímido em relação a isso. Curiosamente, quando estava no São Paulo, na canteira tricolor, lá em Cotia, era um cara que pisava muito mais na área. Ele sobe para a equipe aí principal, pisando muito mais na área. Ele consegue aí, na verdade, finalizar. E aí depois, quando ele vai, sobretudo para Portugal, a gente não percebe mais esse traço no jogo dele, que hoje já praticamente não existe. Caberia, evidentemente, ao técnico do Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda, né, trabalhar essa característica nesse jogador. Agora, eu acho que se há um problema muito maior no Lucas Fernandes, né, e agora já estamos falando o quê? Da execução. É um jogador tecnicamente elevado, que tem nível, um jogador que pode contribuir muito para a criação do jogo da equipe do Lions, um jogador que pode inverter o jogo, inverter aquela bola, fazer aquele lançamento longo, tal, com muita qualidade. É um jogador que tem uma decisão muito precisa e muito sábia do que fazer com a bola, né, mesmo em situações complicadas. Qual é o problema? O problema é que essas características todas, elas não têm sido muito bem executadas. Por quê, Josa Novales? Por dois problemas, na minha opinião. O primeiro deles é por causa da personalidade do jogador, que dificulta com que ele consiga se adaptar nos ambientes em que ele vai jogar. Então, o Lucas Fernandes tem sido um jogador que está com dificuldade para superar desafios complicados colocados ao seu jogo. Quando isso ocorre, ele não tem conseguido superar, e é por isso que ele deu uma parada no tempo. Então, é um jogador que precisa, na verdade, ser muito, digamos assim, no bom sentido, paparicado, né, empoderado pelo técnico, para que ele tenha muita confiança, porque o Lucas Fernandes é um jogador muito diferente quando ele está com a autoestima elevada do que aquele jogador, em relação àquele jogador que está com a autoestima lá embaixo. Ele é um jogador completamente diferente. E é por isso que ele vem gerando amor e ódio nas torcidas dos times por onde ele passa. No Botafogo, vou dizer para vocês que tem poucos ali que tem amor por ele, tá? Muito poucos. A gente vai procurar, vai ter que pedir emprestado ali um binóculo para encontrar esses, né? Porque tá difícil. Agora, ele gera sim. Tem alguns lá que certamente tem muito amor aí, muito respeito, muita admiração pelo Lucas Fernandes. Agora, a grande maioria não tem. O que tem é indiferença ou raiva do Lucas Fernandes, porque sempre esperavam muito deles e ele não entregou absolutamente nada. Quando a equipe precisou, sobretudo aí no segundo turno, né? Ele entrou em poucos momentos, né? Ele não conseguiu. Os técnicos se cansaram dele. Então, na minha opinião, tem um problema aí de personalidade que dificulta a adaptação e por causa disso ele fica com a autoestima lá embaixo e por causa disso ele não consegue entregar. Qual é o segundo problema, na minha opinião, que faz com que essas características muito boas desse técnico jogador que é o Lucas Fernandes não prevaleçam em relação a características até menos qualificadas de outros jogadores? Na minha opinião, é a intensidade do jogo dele. E veja, então, entramos agora no campo, que é complicado, porque o Fortaleza
de 2021, sobretudo, era uma equipe que se destacava pela intensidade. A intensidade no jogo do Lion era aquilo que gerava a competitividade do jogo da equipe, né? Então, o Fortaleza tem perdido um pouco isso aí com alguns jogadores que tem contratado ultimamente, né? O Lucas Fernandes é um jogador que, um dos grandes problemas dele, na verdade, o maior problema do jogo dele, juntamente com a personalidade e a dificuldade de se adaptar, em virtude da autoestima, em geral, sempre baixa, é o fato de que ele não consegue ser um jogador intenso, gente. Não consegue. E em relação a isso, a informação que eu tenho, inclusive, é de que teve um técnico aí, eu não vou agora aprofundar muito isso, que fez uma grande tentativa e não funcionou. Onde, Josa? No Botafogo. Não deu certo. Então veja, o Fortaleza está contratando uma grande aposta, né? E além disso, além de se enquadrar como uma aposta, então temos aí a cota para as apostas que podem ser feitas. Ele também se enquadra dentro de uma outra cota, que é do jogador de, infelizmente, baixo rendimento, né? Então a questão o Laí pode perfeitamente contratar esse jogador, ele pode dar certo, mas é mais um que chega na cota do baixo rendimento. E se continuar o Fortaleza a contratar, né, ou olhar para o mercado e buscar esses jogadores, aí vamos combinar que já não vai ter a cota vai ser para o jogador com bom rendimento, né? Porque o normal vai ser buscar no mercado jogadores com baixo rendimento. O Lucas Fernandes, pelo que ele fez em 2023, não legitima em nada a contratação dele pelo Fortaleza. O que ele fez em 2022 legitima um pouquinho sim. Agora, isso tudo não significa que ele não possa ser um ótimo reforço para o Fortaleza. Se der certo, vai encorpar, vai ajudar, vai ser importante sim. Agora, ele vai precisar dessa construção. É mais um que chega precisando dessa construção. Lembrando que o Caleb era um jogador que, quando estava no Galo, ele entregava muito. Ninguém sabe o motivo no mundo pelo qual o Cuca não gostava dele. Mas ele era um jogador extremamente relevante para o Galo quando ele entrava, nas poucas vezes que ele entrava na equipe do Galo. Agora, né, o Lucas Fernandes é um jogador, ao contrário do Caleb, né, é um jogador que vem de baixo rendimento. E teve muita tentativa feita sobre ele e não deu certo. É um jogador em que as pessoas já apostaram muito. É também um jogador em que o técnico olhou para ele e falou: vem cá, meu irmão, que você é meu cara. É o meu cara lá dentro de campo. E não funcionou. Então tem esse problema aí. Não é porque deu certo com o Caleb, que é um jogador que chegou mais ou menos aí, sabe, enfim, para muitos, né? Com rendimento baixo tal, e não foi isso o caso tal. Então o Lucas Fernandes não é parecido com o Caleb. Ele é muito diferente do Caleb em relação a, né, o desempenho que ele praticava antes e em relação também a personalidade, porque na minha opinião o Caleb está num mundo e o Lucas Fernandes em outro. Dá para contratar? Dá. Pode dar certo? Pode. Agora, vai ser uma grande aposta, sobretudo uma aposta no jogador com um baixíssimo rendimento. E o Laio também tem que começar a considerar esse tipo de contratação sob risco de colocar em risco a sua temporada de 2024. Tá bom, gente? É isso.